Shalom, queridos. Hoje é 1 Timóteo, capítulo 5. Os públicos da igreja. Neste capítulo, 1 Timóteo 5, Paulo orienta Timóteo no tratamento com os diversos públicos que estão inseridos na igreja, dos anciãos até o mais jovem. O apóstolo dirá como filho na fé deve tratá-los. Uma generosa parte do texto orienta Timóteo no tratamento com as viúvas, que não devem ser desamparadas. Os pastores devem ser honrados com cuidado por parte do rebanho e respeitados. Então, os pastores devem ser honrados com cuidado por parte do rebanho e respeitados. As viúvas devem ser amparadas. Não se deve aceitar qualquer acusação contra eles, contra os pastores, sendo cumpridos todos os requisitos contra eles antes. De qualquer acusação tem que ser cumpridos os requisitos que são exigidos para que possa se acusar um pastor. Paulo encerra com diversas recomendações, sobretudo de que ele e a congregação devem estar atentos a obedecer às suas palavras, pois elas são da parte de Deus. A dificuldade de todo líder é se as pessoas acreditarem que eles estão falando da parte de Deus. As pessoas ficam esperando que Deus desça, não é, para falar com elas pessoalmente. Como se não bastasse Jesus vir, o Filho de Deus, e vir passar 33 anos aqui e fazer toda a obra completa e depois subir, estar à destra do Pai intercedendo por nós e colocar representantes dele aqui na terra, mas o povo acha que isso não é bastante, precisa que Deus desça novamente para falar com eles, porque não acreditam que Deus tem representantes dele aqui na terra e que deve obedecer a esses representantes. Quando vê o representante falando coisas que vai amaciar o ego, esse representante é amado e só falta adorar e se colocar os pés dele em joelhos. Mas quando o representante fala das coisas que estão erradas, que Deus manda falar, que está na Bíblia, que está comprovado que é bíblico, eles torcem a cara, torcem a boca, torcem o olho, torcem tudo. Que a misericórdia do Senhor alcance o seu povo, para que eles entendam que o Senhor é amor, mas também é justiça. O Senhor dá, abençoa, mas o Senhor também castiga aqueles que estão procurando se distanciar dele. E isso é difícil para o povo entender, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Paulo adverte que no fim, 1 Timóteo 5, nós vemos aqui o contexto histórico, onde Paulo adverte que no fim dos tempos o compromisso de muitos com a fé seria cada vez menor e que as pessoas buscariam cada vez mais a idolatria, os pecados do mundo, tudo o que eles oferecem e que não passam de ilusões. Prefere os pecados do mundo, todas as ilusões do mundo. É isso que ia acontecer, que Paulo está falando nos últimos dias. O cristão deve estar firme na palavra de Deus e no viver na fé para obter sucesso e a verdadeira felicidade em sua vida. Esse é o combate, bom combate que precisa ser bem vivido e vencido, sendo nosso dever dar bom exemplo da doutrina do Senhor Jesus. 1 Timóteo 5:8, o dever espiritual. A linguagem forte deste versículo indica que cuidar da sua casa é dever espiritual. E 1 Timóteo 5:9 fala das viúvas. A expressão tenha sido a esposa de um homem provavelmente se refere à fidelidade conjugal. 1 Timóteo 3:2. Se essa expressão estivesse proibindo um novo casamento após a morte do marido,
Então, o conselho de Paulo, no versículo 14, tornaria tais mulheres inelegíveis da fé. Não é sobre isso, não é proibindo o casamento, é que ela tenha sido fiel ao seu marido, mas pode casar novamente se estiver nova, se desejar casar. 1 Timóteo 5,10, lista de bons feitos. Esta lista, junto com a última expressão do versículo anterior, recapitula os feitos de senhoras piedosas. São exemplos que as mulheres mais jovens devem almejar. 1 Timóteo 5, de 12 a 16, acerca do novo casamento. Nestes versículos, o problema é que ou essas viúvas sustentadas pela igreja tinham se comprometido a permanecer solteiras, ou as jovens mulheres poderiam ser tentadas por seus desejos e se casar com incrédulos, o que as afastaria da fé. Com essas preocupações foram geradas pelo fato de que algumas já se desviaram, indo após Satanás. Paulo deve ter considerado isso como uma questão importante. Provavelmente, ele estava preocupado com o novo casamento de uma mulher cristã com incrédulos, pelo fato de a esposa adotar a religião de seu marido comum na época. Isso era comum na época. Se casasse o homem que dominava, ficaria com a religião do homem. E Paulo estava temendo isso, que elas se afastassem de Jesus, seguindo um homem que não tivesse Jesus Cristo no coração. 1 Timóteo 5,17, dupla honra aos anciãos. A expressão que governam bem também pode ser traduzida como que são bons líderes. O papel do ancião, pastor, envolvia autoridade, principalmente na palavra e na doutrina. Estes anciãos deviam ser considerados honrados com dupla honra. Não se sabe exatamente o que significa essa dupla honra, mas, obviamente, aqueles que trabalham duro na liderança da igreja, pregando e ensinando, merecem respeito extra. 1 Timóteo 5,18, o trabalho merece salário. A ordem, não amordaçar o boi, é uma citação de Deuteronômio 25,4. O dono do boi deveria permitir que seu animal comesse do cereal que estava moendo. A ideia é que a pessoa que trabalha com alguma coisa tem o direito de tirar proveito disso. O trabalhador é digno da sua remuneração. É uma citação direta de Lucas 10,7. Isso indica que Paulo já estava se referindo a registro de declarações de Jesus como a escritura autoritária. 1 Timóteo 5,20. Como lidar com o pecador? Aqueles que deveriam ser repreendidos diante de todos são os anciãos que pecaram. Os anciãos que teriam medo de pecar por causa dessa repreensão são os demais anciãos e provavelmente o resto da congregação também. 1 Timóteo 5,23. O uso medicinal do vinho. Não está claro como este versículo se encaixa no resto do parágrafo. Parece que se trata de uma qualificação para chamado à pureza nos versículos 22 e 24, esclarecendo que não há nada de errado em Timóteo fazer uso de um pouco de vinho. 1 Timóteo 5, 24 a 25. Dê exemplo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Após o parêntese do versículo 23, Paulo volta ao assunto da nomeação de anciãos para servir a igreja. Estes versículos ilustram porque é sábio ser paciente, radical, ao avaliar possíveis anciãos.
Concluindo mais uma série de ensinamentos, Paulo esclarece vários pontos para Timóteo, como tratar das viúvas que permanecem solteiras, mas que se tiverem que casar, que o façam com cristãos e que não se coloquem em julgo desigual com os gentios. Ele ensina também que os anciãos merecem dupla honra ao trabalharem mesmo com a idade avançada e ambos os ensinamentos nos levam a considerar o quanto Deus ama quem o obedece e honra até o fim. Em qualquer circunstância, seja na solicitude, seja velhice, em todo tempo devemos honrar nosso Deus. Ele ensina também em como lidar com aqueles que vivem no pecado, que escolhem pecar, mas todo o ensinamento de Paulo é em amor. Vemos algo curioso nesse capítulo, por causa de vários incômodos de Timóteo em relação ao seu estômago. Paulo indica misturar na água um pouco de vinho como forma de remédio para ajudar a minimizar os efeitos dos problemas estomacais do jovem pastor. O uso da medicina exatamente existente faz parte dos recursos que Deus nos deixou e que são bênção para resolvermos nossos problemas de saúde, se necessário. Por fim, Paulo ensina mais uma vez em termos cuidado com quem elegemos como líderes, dizendo que muitas vezes acontecem antes de conhecermos, assim como outras acontecem bem depois, que tenhamos discernimento em escolhermos nossas influências. Louvado seja Deus. Acabamos de fazer o comentário de 1 Timóteo, capítulo 5, falando da maneira de tratar os públicos da igreja. Louvado seja Deus. Então, como tratar, vocês já viram, Paulo ensina tudo para Timóteo e, consequentemente, ficou para todos nós. Como tratar um ancião. O interessante é que basta ser ancião, é o suficiente para ser honrado. O Senhor deixou isso bem sério desde a antiga aliança, e agora no Novo Testamento nós vemos Timóteo também falando sobre isso. Então, quem está fazendo discipulado a essa altura já deve ter entendido que uma anciã de 76 anos colocou diante de uma igreja, de um ministério, o melhor discipulado que já existiu na terra. Não tem outro, que é a Bíblia direto nas nossas mãos, porque o que Deus mandou mesmo foi isso, que não se apartasse da nossa boca as palavras deste livro. E esse discipulado é nobreza pura. Então, louvado seja Deus, que mesmo sem o título de apóstola, mesmo se não tivesse título nenhum, mas o Senhor manda honrar os anciãos. E eu louvo o Senhor pela minha posição de anciã e pelo respeito que muitos têm dedicado a mim, porque é necessário fazer isso para a glória de Deus. Com respeito ou sem respeito, eu seria sempre filha de Deus, seria sempre uma pessoa que está fazendo o que Deus mandou, não tenho dúvida, mas é bom que a gente veja as pessoas respeitando, honrando, porque ficamos com isso, contente por vê-los obedecendo a Deus. A minha alegria de ver aqueles que estão me honrando como anciã é porque eu sei que eles estão obedecendo a palavra. Nós acabamos de ler, de estudar o capítulo de 1 Timóteo, capítulo 5, onde Deus fala justamente sobre isso. Então, a essa altura do discipulado, quem começou em maio de 2023, que agora já está em 1 Timóteo e vendo essa lição, acredito que a essa altura estão se alegrando mais por estar obedecendo a Deus e respeitando a anciã que Deus escolheu para ser a Débora do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI-FJ. Seja com todos os líderes de célula, co-líder de célula, componentes de célula do MAI-FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.